Cada dia que passa, surgem mais jogos de videogame que dão pra gente a chance de participar da história através das escolhas. Agora, será que todas essas escolhas estão sempre agregando em alguma coisa? Ou muitas delas não decidem nada de tão importante assim? E se bobear, nem decidem nada? Ah, e só um aviso. Apesar de eu ser muito apaixonado por jogos, eu sou um jogador casual, então não espere termos gamers ou gringos, eu vou só trocar uma ideia no bom e velho português mesmo, tá bom? Quando a gente está acompanhando uma história, é completamente normal a gente se colocar no lugar do personagem para pensar se a gente faria as coisas do mesmo jeito que ele está fazendo. Muita história até aproveita isso para colocar de propósito o protagonista de frente para alguma decisão e não conta a princípio as consequências dessas escolhas, intencionalmente para a gente ficar em casa matutando. O que eu faria nessa situação? Porém, Tem sempre um porém. tem um outro tipo de história, que é aquele no qual a gente só acompanha o que está acontecendo, só como um espectador mesmo. Claro que pode, vai passar em algum momento pela nossa cabeça se a gente faria algo diferente do personagem. Mas no geral, a intenção desse tipo de história é só nos mostrar como as coisas rolaram. E deixa eu já adiantar aqui que eu não tô falando com isso que tem problema terem escolhas em jogos. Até mesmo porque tem muito jogo com escolha que é maravilhoso. Mas o que faz um jogo com escolha bom, pelo menos eu acho, além de, claro, uma boa jogabilidade, uma boa história, é exatamente o jogo ser feito com esse objetivo. Dar de verdade escolhas relevantes para a campanha. Detroit Become Human. Um jogo que foi feito do jeito certinho, do jeito que esse tipo de jogo tem que ser e do jeito que a gente espera que ele seja. Cada decisão sua aqui vai impactar de verdade na trama. As suas escolhas elas podem decidir se o personagem vai viver ou morrer, ele pode morrer ainda no início ou já quase lá no finalzinho da história, sua escolha pode resultar numa traição, pode deixar a campanha bem mais difícil. E isso é o grande barato desse jogo, você se sente realmente com um poder de decisão. Cada passo que você vai dar tem que ser pensado com muito carinho. Só para dar uma ideia, são mais de 1000 caminhos diferentes que você pode seguir. Se a gente considerar lá os 3 personagens que a gente pode controlar, são 85 finais diferentes. Agora tem também o GTA V, onde lá no final do jogo a gente pode escolher matar o Michael, o Trevor ou nenhum dos dois. Dá uma parada e pensa com carinho. Essa escolha mesmo poderia não fazer parte do jogo. Porque se o Franklin decidisse sozinho quem ia matar, ou se não ia matar ninguém, e a gente só acompanhasse o que ele escolheu, a história continuava fechadinha. O jogo continuava ótimo e funcionando do mesmo jeito. O jogo poderia, por conta própria, decidir se eles mereciam essa punição ou não. Mas tudo bem, com certeza essas escolhas também não fazem mal nenhum, e como a gente acompanha todas as cagadas que o Michael, que é meio traíra, e o Trevor, que é um baita escroto, fazem, acaba sendo legal também brincar com essa possibilidade de a gente poder punir eles ou não. Fora que essa escolha é uma escolha pontual, que só aparece num momento chave do jogo. E essa é a grande diferença entre Detroit Become Human e GTA. Não tem outras escolhas relevantes na campanha do GTA, porque não era necessário. A ideia ali é te contar os acontecimentos, e não que você participe deles. Claro, até a decisão de quem matar lá no final. Então esses dois jogos acertaram e colocaram escolhas na medida certa em que precisava? Mais ou menos. Tem mais umas coisinhas que você tem que escolher enquanto tá jogando GTA, que já são um pouquinho diferentes dessa escolha do final. Tem também aquelas escolhas dos golpes, aqueles assaltos maiores, sabe? Onde você precisa escolher a forma como vai realizar o assalto e também a equipe. Essas escolhas, elas afetam como o golpe vai ser realizado, mas não o resultado dele, nem as consequências depois disso. Ou seja, de uma forma ou de outra, você acaba no mesmo ponto do mesmo jeito. Esse tipo de escolha pode até não atrapalhar em nada a nossa experiência, mas também não tem interferência nenhuma no desenrolar dos fatos. Elas funcionam mais como um agrado no fã, não tem uma função prática dentro da história. Ah, mas é um jogo de mundo aberto, a ideia dessas escolhas é passar uma sensação maior de realidade, de imersão, como se esse mundo realmente fosse vivo. Tudo bem, eu entendi isso, mas se a ideia era passar pra gente uma sensação maior de participação no que tá acontecendo, sem interferir na linha principal da história, que é o objetivo dessas escolhas no GTA, faz como alguns canais já comentaram por aí, alguns deles com muito mais propriedade do que eu. Ao invés de te dar a opção de realizar a missão com plano A ou plano B, onde beleza, você pode escolher entre os dois, mas depois tem que seguir obrigatoriamente o passo a passo desse caminho, põe lá que você precisa realizar determinada tarefa. Como, quando e onde, é problema seu. Aí sim seria uma interação legal, principalmente em jogos de mundo aberto. É aquela história do cachorro atrás do rabo. Não sei se os produtores querem surfar na onda da interação com o público, ou se é o público que pede isso e os produtores têm que colocar. Porque talvez seja só uma sensação minha, mas parece que as pessoas estão muito exigentes, com elas mesmas, com essa coisa de se colocar no lugar do personagem o tempo inteiro. Tem alguns casos em que é legal, mesmo a gente pensar se a gente seguiria por um outro caminho. Mas tem muita gente que parece não conseguir mais só aceitar numa boa acompanhar a história. Creio eu que muito por influência das redes sociais, porque nelas a ideia é exatamente você participar diretamente de tudo. Então lembra que isso aqui é um vídeo do YouTube e que o algoritmo gosta de interação?
E deixa aí o seu comentário, nem que seja para reclamar, porque aqui a sua participação influencia mesmo. É sério, é a interação do público que determina a relevância do vídeo e do canal dentro do YouTube. Então, se você puder curtir e se inscrever, eu também agradeço muito. Mas voltando aqui pro assunto, dá pra ver essa vontade toda das pessoas participar ativamente de tudo em transmissões de esporte na TV. Reparou que é muito comum ver o narrador lendo mensagem durante a transmissão? Tem gente que parece que tá mais preocupado em ver se a mensagem que enviou vai ser lida ao vivo do que em acompanhar o jogo. E é a mesma coisa com jornais, filmes mesmo. A gente não teve o caso de Megan 2.0? Agora há pouco tempo, em que a pessoa podia interagir com a boneca durante o filme dentro do cinema. E se é assim nas outras mídias, nos jogos onde o nosso envolvimento é fundamental, essa vontade com certeza é muito maior. Só que no mundo dos videogames, para suprir essa necessidade maior de interação, está se tornando cada vez mais comum os produtores usarem as escolhas. Eu tenho que decidir alguma coisa, não importa o que e nem por quê. E isso em vários jogos, inclusive naqueles que não tem espaço para essas escolhas, não tem onde pôr elas, sabe? Eu vou dar um exemplo prático. Jedi Survivor. Liga pro inglês não, foca no assunto. Esse jogo, que aliás é muito bom, eu nunca tinha jogado o primeiro e fui jogar esse aqui meio no escuro e gostei pra caramba dele, jogaço. Mas esse jogo ele é interessante porque ele tem 3 situações que ajudam muito a ilustrar o que eu tô tentando falar no vídeo. Tem um momento bem lá no final onde você tá enfrentando o bode, o Bodhi, e você tá perdendo a luta, daí a tela escurece um pouco e aparece uma mensagem para você apertar certos botões e abraçar o lado sombrio. Da primeira vez que eu joguei, nessa hora eu falei, será que isso aqui é uma escolha? Não apareceu nenhuma outra alternativa? Daí eu pensei, talvez eu tenha então que esperar um pouco sem fazer nada. Vai ver se é uma forma do jogo me dar a opção de resistir o lado sombrio para poder voltar a controlar o bonequinho e continuar a luta. E o resultado? Tem tanta escolha em jogo hoje em dia que aos poucos está formando um paradigma na nossa cabeça. Pra minha grata surpresa, aqui nesse jogo a história segue do jeito que tem que ser. Os personagens precisavam passar pelos obstáculos deles, precisavam trilhar suas respectivas jornadas e assim eles fazem, sem a gente ter que interferir em nada nem decidir nada. Esse é um desses casos em que o roteiro do jogo já está fechado desde lá da produção. Ele não precisa e nem quer te dar escolhas. Porque ele quer passar uma mensagem, fazer uma crítica, ou sei lá, simplesmente contar a história do jeito que os desenvolvedores queriam que ela fosse. Gostar de como as coisas rolaram, concordar ou não com o resultado, aí é de cada um. Mas a ideia era que todo mundo visse os mesmos acontecimentos, que todo mundo chegasse no mesmo final. Mas calma lá, isso não significa que esse jogo não teve nenhuma escolha questionável, e até algumas inúteis. Em um outro momento, você precisa decidir entre uma lua e um planeta como o próximo destino do Cal, que é o personagem principal. Nessa hora, inclusive, aparece um relógio acelerando a sua decisão. Só que para a história continuar, você precisa realizar a tarefa principal nos 2 lugares. Não é que se você escolher um, não vai mais poder ir para o outro. Esse outro destino ele fica temporariamente inacessível, mas depois ele volta, e no fim você vai ter que ir nos 2. A sua participação é só para definir a ordem. Eu sei que tem isso no jogo para mostrar que ele é um jogo de mundo aberto, ou quase isso, e que eu vou poder explorar vários locais e tudo mais. Mas bastava um personagem chamar o Cal naquela lumesa que eles usam lá para viajar, e explicar que você tem todos aqueles lugares para explorar, e que você pode ir, voltar, ir de novo, viajar livremente, e daí você determina para onde e quando vai. Como já acontece em vários jogos. Ghost of Tsushima. Ele não te mostra o mapa lá com os pontos disponíveis, mas deixa você livre para escolher o que você quer fazer no seu tempo? Ah, mas é que no Star Wars, num desses caminhos você vai ter mais combates e no outro mais exploração, então mudam os pontos de habilidade e as recompensas que você ganha. Desse jeito que eu falei, você ainda tem essa possibilidade. E eu de vez em quando também fico correndo atrás de um item ou de uma recompensa, mas se você joga com um foco maior em colecionar itens e ganhar troféus, beleza, jogue como você achar melhor e eu te desejo uma ótima experiência. Só que eu sei que tem muita gente que pensa igual, jogo mais pra curtir a história, pra acompanhar a trama. E pra quem só quer ver como as coisas vão se desenrolar, essa escolha ficou parecendo mais um enfeite do que uma necessidade, entende? Ficou tudo meio teatral demais, com essa coisa de colocar na tela os 2 caminhos lado a lado e o relógio como se fosse uma escolha urgente que vai ter um impacto enorme no jogo. Agora, teatral ou não, pelo menos essa escolha é uma escolha. Diferente de 5 ou 6 vezes durante a campanha, em que aí sim, fica muito escancarado como muito jogo, mesmo os que não precisam de escolhas, tem tentado enfiá-las em algum lugar. Isso acontece lá no começo, quando você precisa interrogar o senador, e mais algumas vezes quando você precisa passar por uns bloqueios ou portas lá que os Stormtroopers estão controlando. Nessas horas, o Cal vai usar o poder de controlar a mente do inimigo para poder passar. E em todas essas situações, vai aparecer a opção de escolher entre, por exemplo, ser agressivo ou persuasivo. E o que isso muda? Porra nenhuma. Pelo menos enquanto eu jogava eu não vi diferença nenhuma e pesquisando depois também não achei ninguém que tivesse uma explicação do porquê dessas escolhas. Portanto, se você aí sabe o motivo, fique à vontade para me dizer. Se tiver uma, eu gostaria mesmo de saber. Porque tem até uma dessas situações em que isso acontece 2 vezes seguidinhas.
que para quem jogou é quando o Cal tá disfarçado com o uniforme do comandante do Império. Na primeira tentativa, pode escolher o que quiser, o guarda não vai abrir a porta. E na segunda tentativa, de novo, pode escolher o que quiser que ele vai abrir. Você percebe que é uma coisa desnecessária? Se o jogo manda você usar o poder e isso não adianta em nada, tudo bem, seria como se o jogo tivesse te contando que o personagem tentou aquilo e não funcionou. Apertar o botão seria como uma comprovação. Ó, tá vendo? Ele tentou mesmo esse caminho, só que não funcionou. Então agora a gente vai ter que tentar seguir por um outro. Já te dá duas opções que resultam na mesma coisa, e nesse caso nem ponto de habilidade ou recompensa interferem, para mim não tem uma função lógica, a não ser simular uma falsa sensação de controle. Outro problema muito comum de escolha são os que aparecem em diálogos. Em Dying Light 2, existem vários diálogos com escolhas que afetam o jogo, claro. Mas lá no início, por exemplo, quando você chega no primeiro acampamento e precisa conversar com o líder do lugar, ele vai te fazer algumas perguntas. E nessa conversa surgem dois tipos de diálogos com escolhas que não mudam praticamente nada e que aparecem em outros momentos do jogo e que tem em vários outros jogos também. A primeira é aquela em que a sua escolha é única, sabe? Quando você opta por uma fala e as outras somem. Só que aqui nesse caso, isso só altera o que o personagem vai te falar ali no momento. Não tem grande relevância para a campanha, e o que ele diz nessa hora não altera a forma como a história vai prosseguir. E a segunda é aquela conversa opcional, que serve para o personagem te contar informações adicionais ou falar de missões secundárias. Geralmente para essa conversa fazer sentido, você precisa escolher todas as opções e às vezes até numa ordem específica. Mas você pode escolher na ordem que quiser, não escolher todas e até abandonar a conversa no meio que tá tudo bem. Se era sobre uma missão secundária, o ícone dela vai aparecer no mapa e você pode realizar a missão normalmente. E se eram essas informações opcionais, elas não vão fazer falta nenhuma para você terminar o jogo. E eu acho particularmente que nesses casos, onde a escolha de diálogos ou a ordem deles não afeta a história principal ou tem qualquer consequência na jogabilidade, esse sistema podia ser substituído numa boa por uma cutscene. Começa a cena e os personagens, inclusive o seu, falam automaticamente tudo que tem para falar e pronto, segue o jogo. Ou nessa cutscene aparecem os diálogos que importam mesmo para a trama, aqueles que você precisa saber, e depois você tem a opção de ir até o NPC e perguntar sobre esse conteúdo adicional ou sobre missões secundárias. Isso impediria aquela quebra de imersão que rola quando você começa uma conversa e o outro personagem diz onde você encontra certa pessoa antes de dizer que você vai precisar da ajuda dela. Ou te explica o caminho para certo lugar e depois do nada te cumprimenta, sabe? Porra, a gente tá aqui conversando há 30 minutos e do nada o cara fala, beleza, você por aqui? Pô, seria legal pra caramba, se mesmo que não mudasse nada na história principal, as suas decisões interferissem pelo menos em como a gente joga o jogo. Tipo, mudasse a sua reputação, o quanto você é temido. Em Cyberpunk 2077, um exemplo hipotético. Você se recusa a pôr um aprimoramento. Isso faz com que os seus inimigos te vejam como fraco e daí você começa a sofrer ataques aleatórios no mapa. Ou você topou por o aprimoramento de primeira e isso intimida até a polícia, que demora mais para aparecer agora. Eu tô viajando? Não, porque tinha um jogo de RPG por aí que prometeu que ia ser assim, não foi? Seu Cyberpunk 2077. E já que a gente tá falando em Cyberpunk, um outro tipo de escolha, que não é desnecessário, mas é bem restrito, são os romances. Ou eram, né? Corrigiram isso, acrescentaram material e agora parece que você tem mais liberdade. Mas na época do lançamento, como é que funcionava? Não era o seu comportamento durante a campanha, se você é do bem ou do mal, se você mata ou poupa alguém, se você é leal, sincero, porra louca ou o que for, que vai determinar se o seu romance vai ou não acontecer. Basicamente nesses casos, você tinha 2 ou 3 opções de resposta. Discordar, ficar em cima do muro ou puxar o saco do único personagem com quem você podia ter um romance. E se você escolhesse puxar o saco dele ou dela em, sei lá, 70, 80% dos diálogos, o romance aconteceria. Eu sei, calma, isso ainda é uma escolha e que afeta inclusive o final do jogo. Mas às vezes isso me parece mais uma questão de sim ou não, onde suas ações não interferem em nada. Não existe, por exemplo, uma escolha que te coloque em um dilema entre algo que você sente ser moralmente o certo a se fazer e apoiar o seu interesse amoroso. Ou esse seu interesse tem um estilo mais agressivo ou pacífico e o modo como você joga o jogo, mais violento ou menos, te aproxima ou afasta dele. Ou até mesmo a possibilidade de a gente recusar o interesse amoroso de algum outro personagem da história. Você pode falar, mas dá um desconto porque teve todo aquele caos durante a produção. Tudo bem, isso é verdade. Mas essa tesourada no conteúdo não é exclusividade desse jogo. E querendo ou não, a gente tem que levar em consideração o que chegou pra gente, não o que prometeram ou o que poderia ter sido. E não, eu não tenho nada contra Cyberpunk. Pelo contrário, ele tá entre os meus 5 jogos preferidos. Todos os que eu mencionei aqui no vídeo eu escolhi exatamente porque eu gostei de jogar. E escolhi eles de propósito para mostrar que essas escolhas que eu tô falando
não estragam um bom jogo nem a nossa experiência. Mas gostar de algo não significa ignorar suas falhas. Com certeza tem muita escolha que dá sim uma sensação muito maior de imersão e de realidade, mas não vai funcionar em todo lugar e nem todo jogo precisa delas. Como eu falei lá no começo do vídeo, não tô dizendo que tem problema um jogo ter escolhas, só tô dizendo que não tem problema ele não ter escolhas também. Isso, aliás, levanta uma outra questão. Um jogo deve ser feito para agradar a gente ou para ser bom? Mas essa é a conversa para o segundo vídeo. Espero te ver lá. Valeu por assistir até aqui e um abraço!